Nossa pregadora dessa noite, a Keitiane Amorim. Amados irmãos, estendam suas mãos. Vamos orar pela Keiti. Pai, nós te agradecemos pela vida da Keiti Amorim, ó Deus. Muito obrigado, Senhor. Cremos que o Senhor vai falar muito, muito profundo em nossos corações. Porque o Senhor já colocou tudo aquilo no coração da tua filha. Muito obrigado, Senhor. Continua abençoando a ela e toda a sua família, que se estenda a sua parentela, em um nome poderoso de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Paz do Senhor, irmãos. Boa noite a todos. Irmãos, a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração está no livro de Josué. Vamos abrir Josué capítulo 1. Amém? Todos encontraram? Deus fala a Josué e anima-o. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar do livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Amém? Irmão, o livro de Josué, ele registra para nós, ele narra como foi que o povo de Israel conquistou a terra prometida. Antes de Josué passar o Jordão, houve toda uma história. O povo de Israel teve escravo no Egito durante 430 anos. Deus levanta Moisés como seu libertador, tira aquele povo de lá, né? Mas antes disso, Deus opera através da vida de Moisés prodígios e milagres naquela terra. Não somente para mostrar para o povo do Egito, nem somente para Faraó, mas para o próprio povo de Israel que estava escravo naquela terra. O Senhor queria mostrar para eles quem era o Deus de Abraão, quem era o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Durante 430 anos, o povo foi massacrado e oprimido no Egito. Então, muitos deles nem sequer, talvez mais acreditavam que existia um Deus poderoso. O Deus que criou todas as coisas, que havia comissionado, chamado Abraão, para que a partir dele constituísse uma nação santa,
um povo separado para ele. Então o Senhor se revela, né, no Egito, através da vida de Moisés, fazendo prodígios e milagres. E o povo sai. E Deus abre o Mar Vermelho. E todo o povo passa por aquele mar a pés enxutos. Mas no deserto houve muitas tentações, muitas provações. E o povo murmurou durante 40 anos. Deus não se agradou disso. Moisés era um homem manso, o homem mais manso. A Bíblia diz que era o homem mais manso que já existiu sobre a face da terra. E Moisés também pecou, porque ele se irou. Quando Deus tinha dado uma ordem para ele irado com o povo, ele pecou. Então, Deus também não permitiu que Moisés entrasse na terra prometida. Mas, no seu último dia de vida, Deus levou Moisés ao monte e mostrou para ele toda a extensão da terra. E disse para ele que os olhos dele estavam contemplando a promessa de Deus para o seu povo, mas que ele não iria entrar. Né? Mas Moisés, ali naquele monte, com 120 anos, a palavra de Deus disse que ele não perdeu o vigor. Que Moisés, passado 40 anos, continuava firme e forte na presença do Senhor. E ali foram os últimos momentos. O próprio Deus o sepultou. Ninguém jamais sabe onde foi Moisés sepultado. Então, aí passado, mas antes de Moisés falecer, ele preparou Josué. Ele preparou um sucessor para dar continuidade naquilo que Deus tinha para o seu povo. E o Senhor, após o falecimento de Moisés, ele se revela pessoalmente a Josué. Ele aparece a Josué e o encoraja. Deus o comissiona, lhe dá uma missão, que é de liderar o povo de Israel e conduzir esse povo a tomar posse da terra prometida. Assim como Deus chamou a Josué, Deus chamou a cada um de nós. Ele comissionou a mim, comissionou a você. Cada um de nós tem uma missão. Todos nós somos líderes. Todos nós fomos chamados por Deus para cumprir uma missão nessa terra. Ele nos chamou para uma jornada de conquistas e vitórias. Mas o Senhor não disse que seria fácil. Mas em todas essas coisas, Ele promete a sua presença no nosso meio. Ele promete estar conosco em todos os momentos, em todas as batalhas, em todas as situações. Só depende de mim e de você, se o Senhor vai estar à frente da batalha, se o Senhor vai estar à frente do projeto, do sonho, do negócio. A primeira ordem que Deus deu é a seguinte. Aqui no versos 2, ele diz assim: dispõe-te agora. Prepara-te, levanta-te, dispõe-te agora e passa este Jordão. Hoje é o dia, a hora é agora. Deus está nos chamando para passar esse Jordão. Qual o Jordão que tem estado diante de você? Qual a dificuldade que tem se levantado no seu caminho? O que tem impedido você de caminhar naquilo para que Deus chamou você? O que tem atrapalhado a sua caminhada com o Senhor? O Senhor falou algo para mim, que nem demônio, nem principado, nem potestade, nem o inferno inteiro podem impedir eu ou você de fazermos aquilo que Deus já planejou. A única pessoa que pode impedir o agir de Deus na nossa vida somos nós mesmos. É o nosso eu. Quando nós não damos lugar devido ao Senhor, quando Ele deixa de ser o primeiro lugar na minha vida, eu estou sendo um empecilho na minha caminhada. Eu estou sendo pedra de tropeço para mim mesmo. O Rio Jordão, ele não era um rio muito volumoso. Eu, pesquisando na internet umas fotos, eu imaginei que fosse um rio caudaloso, né? Eu imaginei logo o Rio Negro, que nada. Parece o Igarapé, assim, de tão pequeno, né? Mas naquela época em que Deus deu a ordem para eles atravessarem, era tempo de colheita. E a palavra de Deus registra em Josué 3, no verso 15, que o rio transbordava por todas as suas ribanceiras. Todas as margens do rio estavam alagadas. Mas Josué não se apegou naquilo que os olhos dele viam. Josué se apegou na palavra que Deus disse para ele. Deus disse: passa o Jordão. Essa foi a voz de comando do Senhor para Josué. Assim é a voz do Senhor para nós. Passa o Jordão. Não olha para as circunstâncias, não olha para as dificuldades,
mas segue em frente, segue sobre a minha palavra, na direção que eu te aponto, segue nesse caminho. Não temas, não te espantes, é o que o Senhor diz para nós. E ele esperou na palavra do Senhor, ele esperou o milagre. Ele chama os sacerdotes e diz para o povo se preparar. Ele diz para o povo santificar. Antes da travessia do rio, ele chama a todos e diz que eles têm que se preparar. Josué entendeu que para que aquele milagre acontecesse, o povo precisava estar preparado. O ritual de preparação e santificação sempre acontecia antes da adoração. O povo tinha que se santificar. O povo tinha que se separar do mal. E Josué convoca o povo: santifique-se. O milagre aconteceria quando os sacerdotes, segurando a arca da aliança, pusessem os seus pés na água. Quando eles pisassem na água, imediatamente o rio se abriria à frente do povo de Israel. A arca da aliança, ela simbolizava a presença do Senhor. Hoje, a arca da aliança somos eu e você. Nós somos os transportadores da glória de Deus. Para o mundo, o certo é que onde tiver um filho de Deus, ali haja a presença do Senhor. Aonde chegar um cristão, a luz do Senhor tem que adentrar e fazer uma diferença. Isso é o que o Senhor espera de mim. Isso é o que o Senhor espera de cada um de nós. Nós somos os transportadores dessa glória. Em Josué, no capítulo 3, no verso 10 ao 11, disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão adiante de vós. A presença do Senhor em nossas vidas é que é a garantia da vitória. Diante da glória do Senhor, o inimigo precisa se prostrar. Ele tem que bater em retirada. Aonde o Senhor entra, o inimigo não prevalece, ele não permanece. Aonde entra a presença do Senhor, as trevas se dissipam. O mal tem que bater em retirada. Nenhum inimigo jamais vai prevalecer, jamais vai resistir à presença do Senhor. E o que isso significa, irmãos? Que a presença do Deus vivo, ela tem que ser abundante na minha vida e na sua vida. A palavra de Deus diz que nós temos que nos submeter ao Senhor, resistir ao diabo, e só assim ele sairá do nosso caminho, ele fugirá. Mas antes disso, eu preciso me submeter à palavra, eu preciso me submeter ao Senhor. E somente debaixo da palavra do Senhor é que eu vou conseguir resistir o inimigo. Voltando aqui no capítulo 1, no verso 3, ele diz: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Quem prometeu foi o Senhor dos Exércitos, Deus imutável, que não mente, não se arrepende, ele é fiel à sua palavra. O que Deus tem prometido na sua vida, irmão? Quais são as promessas que Deus tem liberado sobre a sua vida? A palavra de Deus é rica em promessas. Ela é rica em promessas para todos nós. Deus promete que vai salvar a minha família se eu crer. Deus promete que se eu confessar os meus pecados, eu vou ser perdoada. Deus promete que se eu confessar com a minha boca e crer no meu coração, eu serei salvo. Deus promete vida eterna para aquele que tem um filho de Deus. Deus também diz na sua palavra que aquele que não tem um filho já está condenado. Josué 1,5 diz: ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Cada um recebeu essa promessa maravilhosa. Estarei convosco todos os dias até a confirmação dos séculos. O Senhor é um Deus de promessas. Mas toda promessa, ela é baseada numa condição. O Senhor, se Ele te prometeu algo, Ele vai cumprir. Mas para aquela promessa há uma condição. Se tu creres,
serás salvo, tu e a tua família. Mas é se eu crer, se eu confessar com a minha boca, eu serei salvo. Mas é se eu confessar. Se eu confessar os meus pecados, Ele vai me perdoar. Mas se é eu abrir a boca e declarar que eu sou pecador e que eu tenho falhado diante de Deus. Agora, se eu viver numa religiosidade, achando que eu levo a minha vida à parte de Deus, indiferente à presença do Senhor, chega no fim do dia, eu digo: Senhor, perdoa os meus pecados. Amém. Que pecados? Quais são os pecados que eu tenho cometido? Quais são as falhas que eu tenho ainda no meu caráter? Aonde eu tenho tropeçado? Porque é o Senhor que aqui eu confesse. Porque quando eu confesso, eu estou reconhecendo diante de Deus que eu sou pecadora, que eu preciso da graça dEle na minha vida, que eu preciso da misericórdia de Deus sobre a minha vida. Ainda há tempo de confessar. Ainda há tempo de buscar ao Senhor. Ainda é tempo de buscar a sua face. Ele está acessível. O Senhor nos diz apenas ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Todos somos chamados à liderança. Liderança não é ocupar um cargo ou uma posição. Liderança é a arte de comandar pessoas, atraindo seguidores, influenciando pensamentos e comportamentos. Josué foi treinado por Moisés. Josué aprendeu com Moisés a temer e a obedecer ao Senhor. Ele teve um grande mestre. Josué tinha espírito de sabedoria sobre a vida dele. Ele era um homem que tinha um espírito diferente. Josué não andava no natural. Josué não olhava as coisas como elas são, da forma natural. Josué buscava sempre olhar o sobrenatural, na visão daquilo que Deus tinha para o seu povo, na visão daquilo que Deus tinha para a vida dele. Quando nós olhamos as coisas de forma natural, a tendência é nós esmorecermos, porque ao nosso redor as dificuldades se levantam, os problemas vêm ao nosso encontro, perdas, decepções, frustrações, tudo isso nos alcança. Nenhum de nós está livre disso. Jesus não ficou livre dessas coisas. Mas quando passamos a olhar através da visão que Deus tem, nós começamos a crer no milagre, a crer no invisível, a crer naquilo que é impossível aos olhos humanos. Porque para Deus ele não existe impossível. Porque Ele é Deus do impossível. Ele diz: ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida, porque eu sou contigo. Hoje nós cantamos aqui: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é comigo, quem vai se levantar em juízo contra mim? Qual é a língua que vai se levantar para me acusar? Quem vai se levantar se Deus ele é comigo, se Ele é por mim? Deus, quando me escolheu, quando chamou a cada um de nós, Ele não pensou que estaria chamando uma pessoa perfeita. Ele sabe cada falha que nós temos. Ele conhece as nossas debilidades. Em nenhum momento, quando caímos ou pecamos, o Senhor diz: poxa, eu devia ter chamado outra pessoa. Essa pessoa é tão fraca, ela não consegue. Não, Deus não pensa dessa forma. Deus está pronto ali para estender a mão, dizer: levanta, filho, porque eu sou contigo. Quem vai se levantar contra ti? Quem vai te acusar na minha presença? Porque sou eu que te justifico. Jesus morreu na cruz para nos justificar, para apagar o nosso pecado. Ele riscou a cédula de dívida que era contra nós. Mas Ele diz: filho, seja forte, porque você vai ter que lutar. Eu sou contigo, eu estou aqui do seu lado, mas é você que vai ter que lutar. Eu vou te capacitar, eu vou adestrar as tuas mãos para a batalha, mas é tu que vai lutar. Mas tu vai lutar segundo a minha vontade, tu vai lutar com as minhas armas, na minha direção. Tu não vai lutar contra a carne nem contra sangue, tu não vai se levantar contra o teu irmão. Tu vai se levantar no poder do Espírito, com as armas que eu tenho te dado, naquilo que eu tenho te ensinado.
O Senhor diz que aqui tem um povo que Ele tem adestrado para a sua batalha. Ele tem ensinado a cada um de nós. Nós é que negligenciamos aquilo que Deus tem nos dado. Deus tem derramado riqueza nas nossas vidas. Deus tem ensinado a riqueza da sua palavra. Ele tem nos revelado riquezas que aos olhos de muitas pessoas é oculto. E aqui Ele tem descortinado sua palavra. Ele tem revelado a sua vontade. E o que falta? Sermos fortes e corajosos. A terra que Deus prometeu a Israel não era uma terra deserta. Era uma terra que já existia um povo, uma nação, que habitava há muito tempo ali. Mas por causa da iniquidade daquele povo, Deus resolveu destruí-los e dar aquela terra ao povo de Israel. Deus não nos escolheu porque somos fortes, nem porque somos numerosos. Deus não nos escolheu por atributo algum. Ele nos escolheu porque nos amou. Simplesmente porque nos amou. Fez um convite e nos faz todos os dias. Esse inimigo que ocupou essa terra há tanto tempo não vai sair de graça. Ele não vai ficar parado enquanto você entra. A palavra de Deus diz que para você entrar na casa do valente, você tem que amarrá-lo antes de entrar. Da mesma forma, para você entrar na terra prometida, você vai ter que conquistar. A terra é sua. Deus já liberou a palavra. A palavra do Senhor é: a terra é de vocês. Mas vocês vão ter que conquistar. Vocês vão ter que se posicionar. Vocês vão ter que levantar. Mas somente sendo forte e muito corajoso para ter o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido onde quer que andares. Ele já garantiu a posse da terra. E você sabe onde fica essa terra que mana leite e mel? Você sabe onde é a terra que Deus preparou para mim e para você? Esse lugar é o centro da vontade de Deus. Esse lugar é um lugar de paz, é um lugar de descanso. Hoje nós peregrinamos em terra estranha, onde temos lutas e aflições, tribulações, frustrações. Mas caminhamos aqui na certeza de que há uma pátria celestial, na certeza de que há um lugar preparado por Deus para cada um de nós. Um lugar no qual o seu próprio Filho disse: eu vou vos preparar morada, para que estejais aonde eu também estiver. O próprio Deus foi preparar uma morada especial para cada um de nós. As lutas e tribulações que passamos nesse tempo não tem como se comparar à glória a ser revelada em nós. Deus anseia, irmãos. Deus anseia pela manifestação dos seus filhos. E a manifestação dos seus filhos não se dará somente quando o Senhor arrebatar a sua igreja. Ele espera que os filhos de Deus se manifestem aqui e agora, nesse tempo. Como que vão se manifestar os filhos de Deus? Com poder. E esse poder vem através da obediência à palavra de Deus, que é onde vão se manifestar os frutos do Espírito. Na verdade, o fruto do Espírito. Onde vai se manifestar o amor de Deus, o amor que lá fora esfriou e que está entrando na igreja e está esfriando o corpo de Cristo. Esse amor precisa ser aquecido novamente, ele precisa se manifestar dentro da igreja. Costumamos pensar que só em outras igrejas que há irmãos que se levantam contra irmãos, que há contendas e fofocas. Não, irmãos, isso acontece no nosso meio. Isso acontece nos nossos corações, porque é do coração que surgem os maus desígnios. Nós precisamos vigiar nossas bocas, nós precisamos ter cuidado com aquilo que falamos. Gostaria que vocês abrissem no capítulo 11 do livro de Mateus. No versículo 12. Diz assim:
Mateus 11, versos 12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Assim como o povo de Israel tinha que se esforçar para entrar naquela terra de Canaã, nós também temos que nos esforçar. Só vai se apoderar do reino de Deus quem se esforçar. E o que Deus quer exatamente que a gente venha conquistar, irmãos? Podemos pensar muitas coisas. Deus, Ele gostaria que nós conquistássemos muitas coisas. Almas para o seu reino. O reino dos céus precisa ser povoado. Mas Ele faz uma pergunta no capítulo 8 de Mateus, muito pertinente, muito importante. Mateus 8, 36 e 37. É Mateus ou é Marcos? Eu acho que é Marcos. É Marcos. Marcos capítulo 8, verso 36. Verso 37. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? A terra que temos que conquistar para o Senhor é a nossa própria alma. É a nossa própria vida. Porque a nossa alma que é imortal, a partir do momento que morremos, o corpo volta para a terra, o espírito volta para Deus. O importante é a alma. É a alma que o diabo disputa dia e noite com Deus, com o Espírito Santo. A alma que será destinada ao lago de enxofre ou ao paraíso, onde vai repousar com o Senhor. Outrora servíamos ao mundo com nosso corpo e alma. E isso nos trouxe grande mazela, deixou rastro de destruição em nossas vidas. E a obra redentora do Senhor foi para libertar aqueles que estão presos. O Senhor veio para nos dar vida e vida com abundância. Ele diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A vontade do Senhor é restaurar as nossas vidas. Nós somos o templo do Espírito Santo. O Senhor tem falado nos últimos dias aqui, pelo menos ao meu coração, eu tenho recebido essa palavra. O Senhor tem dito para a gente subir ao monte, trazer madeira e construir o tabernáculo do Senhor. Quando Ele fala disso, Ele não fala desse templo, Ele não fala da casa do Senhor. Temos sim que ter zelo com as coisas que pertencem ao Senhor. Mas Ele fala de mim e de você. A vinda do Senhor se apressa a cada momento. E o Senhor vai levar uma noiva curada. Uma noiva sem mancha, sem máculas, sem ruga. Uma noiva adornada. Uma noiva preparada. Uma noiva que tem sua lâmpada cheia de azeite. Uma noiva que adora o Senhor. Uma noiva que busca pelo Senhor pelas madrugadas. Uma noiva que anseia pela presença do seu amado. Essa noiva que o Senhor vem buscar. Estamos preparados, irmãos, para esse momento? Vai se dar no abrir e fechar de olhos. Que temor em dizer isso. Porque o Senhor nos constrange. Estamos prontos, irmãos. Se o Senhor voltasse agora, quem iria com Ele? Nossos filhos estão prontos? Ele disse que nós faremos o nosso povo herdar a terra prometida. Atrás de cada um de nós existe uma nação. Nós temos pessoas que Deus entregou em nossas mãos, que Ele vai requerer de cada um de nós. Não é somente eu entrar no reino, mas eu preciso encaminhar os meus. Eu preciso advertir a outros, porque é chegado o tempo do Senhor. O Espírito Santo precisa reinar em nossos pensamentos, nas nossas atitudes. Enfim, existem muitas áreas na nossa vida que ainda não pertencem ao Senhor. À medida que o povo avançava, eles iam conquistando cidades, eles iam matando reis, eles iam destronando reis. Da mesma forma é a nossa caminhada com o Senhor. Passar o Jordão foi apenas o primeiro passo. O Senhor operou miraculosamente para que o povo passasse a pé enxuto.
Eles poderiam ter passado nadando. Eles poderiam ter preparado um barco. De alguma forma eles podiam ter atravessado. Mas aprove ao Senhor que eles passassem a pé enxuto. Assim como eu e você. Nós já chegamos do outro lado. Nós já passamos o Jordão. Não podemos voltar atrás, porque atrás só tem o deserto. Eu acredito que ninguém quer morrer no deserto. O que resta é a terra que está à frente de nós. É o que nós ainda temos para viver. O que passou é passado. Eu não tenho mais como voltar atrás. Eu não tenho mais como rever o tempo que eu perdi. O que eu posso é, a partir de hoje, me dedicar, me esforçar. Essa é a palavra, esforçar. Porque só assim eu vou entrar no reino dos céus. À medida que a gente se aproxima do Senhor, a gente percebe o quão Ele é santo. A santidade dEle nos constrange. À medida que eu vejo que Ele é santo, eu sinto a necessidade de me santificar mais. Porque eu vejo que o pecado ainda está em mim. Quando eu me livro de um pecado, de uma fortaleza, o Senhor já me revela que tem outra área que precisa ser curada, que precisa ser tomada para Ele. A minha boca precisa ser tomada, meus pensamentos, o meu coração, os meus olhos, as minhas mãos, os meus ouvidos. Todo o meu corpo precisa ser tomado pelo Senhor. Precisa haver uma confissão de pecados. Precisamos permitir ao Espírito Santo que Ele venha nos revelar quais são as áreas da nossa vida que precisam ser tocadas por Ele. Nós cantamos ainda há pouco que o Senhor nos alcance em nossa escuridão, que a luz do Senhor penetre na nossa alma, que essa luz verdadeiramente entre no nosso coração, inunde e transborde toda a nossa alma, que sejamos cheios da presença do Senhor, que não haja mais espaço em nossa vida para o pecado, que o Senhor venha nos preencher de tal forma que não haja necessidade de mais nada. Precisamos ser corajosos para continuar no caminho. Precisamos ser fortes para abandonar o pecado. Precisamos ser fortes para dizer não. O Senhor nos aconselha a fugir de toda aparência do mal. Nós temos que resistir ao diabo e não à palavra de Deus. O Senhor diz: quando ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração, como os vossos pais. Não sejam um povo de dura cerviz, é o que o Senhor diz para mim. Eu preciso resistir ao inimigo. A luz do Senhor precisa resplandecer dentro de mim. A mudança tem que ser gerada de dentro para fora. No versículo 8 de Josué, no capítulo 1, ele diz: não cesses de falar deste livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. A fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus, leia a palavra de Deus, medite na palavra de noite, se alimente na palavra, se fortaleça na palavra. É tão difícil a gente fazer jejum, é tão difícil a gente abrir mão do café da manhã. Para mim é muito difícil. Mas é tão fácil a gente deixar a palavra de Deus de lado. A gente dá tantas desculpas para Deus. Ah, Senhor, eu estou atrasado, Senhor, eu estou correndo, eu tenho tantos compromissos. Mas não é o Senhor que perde, sou eu. Porque se eu não tomar café, mais tarde eu vou ter fraqueza. E se eu não me alimentar da palavra, eu também vou ter fraqueza. Quando o pecado bater na minha porta, quando o mundo passar com a sua tentação, eu não vou conseguir resistir porque eu não me alimentei. Eu estou fraca. Qual é a palavra que vai me sustentar? Se eu não ler a palavra, se eu não meditar. Ele diz: medita nela dia e noite para você ter o cuidado de observar o que nela está escrito. Não é apenas ler. Não é apenas ouvir. É atender. É aplicar. É viver. É praticar. Declare a palavra de Deus sobre a sua vida. Sobre a sua família. Libere o poder da palavra. Abra sua boca. Libere vida sobre o seu casamento. Libere vida sobre a vida dos seus filhos. Chame à existência a força que você não tem. Abra sua boca e declare: Senhor, eu estou fraco. Senhor, eu não consigo. Senhor, eu estou caído. Senhor, eu pequei. Eu preciso abrir a boca. Deus sabe o que eu penso. Deus sabe o que eu sinto. Mas Ele diz que eu tenho que abrir a boca e falar. Por que quando eu estou com um problema, eu sei chegar na presença de Deus, Deus me ajuda?
E quando eu estou fraca espiritualmente, eu não consigo dizer, Deus me ajuda. Por que eu consigo pedir por tantas coisas e não consigo pedir fome de Deus? Por que eu não consigo dizer, Senhor, faz brotar, Senhor, a tua chuva sobre a minha vida? Derrama água, Senhor, porque a minha alma está sedenta, Senhor. Por que eu não consigo dizer isso? Eu não posso ficar no meu lugar de coitadinho, tendo pena de mim mesmo. Eu não posso ficar acanhada no lugar esperando que alguém vá fazer isso por mim. Sou eu que preciso me posicionar. Sou eu que preciso abrir a boca e falar. O Senhor não chamou ninguém perfeito. O Senhor não chamou profissionais. O Senhor não chamou preletores. O Senhor não chamou pessoas eloquentes. Eu já vi tantas pessoas que não sabem ler e escrever direito. E quando abrem a boca, Deus fala poderosamente. Deus, Ele não quer minhas qualidades, Ele não quer meus atributos. Ele não precisa de nada que eu tenho, porque Ele é suficiente. Deus usou uma mula para falar com o profeta. Deus usa o que quer, Ele usa uma criança. Quantas crianças pregando o Evangelho? Quantas crianças sendo trombeta de Deus? Nós damos desculpas. Não teremos desculpas diante de Deus. Sabe por quê? Porque a nossa própria consciência vai falar por nós. Não é o diabo que vai se levantar em juízo. Não é o irmão que vai se levantar. É a nossa própria boca que vai confessar. É a nossa própria consciência que vai acusar. Não terei desculpa diante de Deus. Deus deixou para nós, em sua palavra, uma riqueza de sabedoria. A palavra dele não muda, ela é viva, ela é eficaz. Ela nos corrige, exorta, fortalece, consola. É o maná que desceu do céu para nos sustentar. É o maná que Deus derramou para nos alimentar na nossa jornada. Não queremos passar 40 anos no deserto. O povo andou e não chegou em lugar nenhum. Era só atravessar o mar e Canaã estava bem à frente. Mas o pecado do povo aborreceu a Deus. A murmuração sempre estava no coração deles. Eu estava meditando sobre o meu passado e eu dizia para Deus, Senhor, eu não tenho prazer nenhum no meu passado. Como pode o povo lembrar do Egito, Senhor, e ter saudade dos pepinos e melões? Como pode, Senhor, o povo ter saudade de comer carne e peixe e achar que era de graça? Qual escravo que come de graça? Estamos nos trocando por um prato de lentilhas. Estamos negligenciando a unção que Deus tem dado, o chamado que Deus tem para cada um de nós. Precisamos ter o cuidado de ouvir a palavra de Deus, obedecer e praticar. Esse é o segredo do sucesso. A palavra de Deus aplicada nas nossas vidas. O teu caminho vai prosperar e tu serás bem-sucedido, diz o Senhor, se tu aplicares a palavra ao teu coração. O salmista diz, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A palavra é o nosso escudo. A palavra é a nossa espada. A palavra é o capacete que guarda a nossa mente. A palavra é que guarda os nossos corações no momento de dificuldade, de tribulação, de tristeza, no momento de desânimo. Quando a gente está desanimado, o inimigo vem e diz, por que você não sai? Larga tudo, tua vida não melhorou nada. Não mudou em nada. Para que ir na igreja? O que a tua vida tem mudado? Chega lá, tu chora, tu volta para casa a mesma pessoa. Isso é mentira do diabo. Quantas vezes ele falou isso para mim? Todas as vezes ele vem no meu momento de desânimo e diz que não vale a pena. E aí eu me lembro quem é Deus na minha vida. Eu sou fraca, mas Ele é forte. Eu sou frágil, mas Ele é o poderoso Deus. Ninguém há como o nosso Deus. Agindo Ele, quem vai impedir? Se o desejo é dele, de nos ter na sua presença, quem é que vai impedir? Ele só quer um coração disposto.
um coração que não seja soberbo diante dele, que se humilhe na presença dele. Não é fácil. A vontade é você caminhar e chegar num determinado momento, quando vem uma grande angústia, uma grande perda, você parar. Mas aí a gente lembra que não dá para voltar atrás. Como esse povo, eles atravessaram o Jordão, não tinha mais como voltar. Eles iam morrer no deserto? Mesma coisa nós. Se nós pararmos, nós vamos morrer de fome. Nós vamos morrer de sede. Nós temos que avançar. Andar debaixo da provisão de Deus. Andar debaixo da dependência dEle. Da palavra que Ele tem nos dado. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas nem te espante. Porque o Senhor teu Deus é contigo, igreja. O Senhor é contigo, Socorro. O Senhor é contigo, Kaique. O Senhor é contigo, Lídia. O Senhor é contigo, irmã Sofia. O Senhor é contigo, igreja. Ele é comigo, Ele é com você. Ele nunca nos abandonou. Nós é que deixamos o Senhor de lado. Às vezes pensamos, mas o Senhor tem tantas coisas para fazer. Deus não está me vendo. Deus nem se importa. Como que não, se Ele entregou o Filho dEle na cruz? Pela nossa dificuldade, para nos salvar, para nos remir, para nos reconciliar com Ele mesmo. A chave da vitória é obedecer ao Senhor através da sua palavra. Josué, ao longo da sua jornada, venceu 31 reis e conquistou inúmeras cidades. Mas não conseguiu conquistar tudo. E o Senhor continuou levantando pessoas. O Senhor vai continuar levantando gerações para continuar a obra que Ele começou. A obra que Ele começou na minha e na sua vida, ela vai se aperfeiçoar a cada dia. Até o momento que o Senhor disser, está pronto, recolhe para o meu celeiro. Está maduro. Essa obra não vai parar. A vontade de Deus é que nenhum se perca. Mas sou eu que me perco do Senhor quando eu deixo Ele de lado. Sou eu que perco, gente. Deus sente a perda de um filho, mas quem mais perde somos nós. A gente nunca deve achar que Deus vai mandar Jesus de novo na cruz. Jesus já fez tudo o que podia. Deus já deu Jesus para morrer na cruz por nós. Ele não vai fazer de novo. O sacrifício de Jesus foi suficiente. Ele cumpriu o seu chamado. E nós precisamos cumprir o nosso. Temos uma cruz para carregar. Temos um caminho a seguir. A terra é nossa. O Senhor, quando nos comprou na cruz, Ele anulou a dívida de pecado. Nosso pecado Ele perdoou, mas nossa alma precisa ser restaurada. Ela precisa ser preparada para entrar nessa terra, para entrar no reino dos céus. Decida hoje pelo Senhor. Escolha a boa parte. Faça como Josué, que terminou a sua carreira dizendo, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Tome essa decisão de servir ao Senhor. Servir ao Senhor não é vir à igreja. Servir ao Senhor não é servir somente o Senhor na igreja. É servir o Senhor em todo o tempo. Deus tem ministrado no meu coração algumas coisas que eu tenho feito. E o Senhor tem me dito que eu sirva a Ele quando eu lavo uma roupa para os meus filhos, quando eu faço um café, quando eu preparo algo para alguém como se fosse para o Senhor. Eu estou servindo o Senhor. Quando eu dou um copo com água para uma pessoa, que eu abençoo uma pessoa em nome do Senhor, eu estou servindo ao Senhor. O mundo é mau e ele tem enredado a igreja de tal forma que ela venha a ficar desacreditada. Mas nós temos que estar percebido, porque tudo isso o Senhor falou que ia acontecer. Todas essas coisas o Senhor nos disse antes da sua partida. Ele nos deixou o Espírito Santo, algo muito precioso, para nos ensinar, para nos fortalecer, para nos ajudar. O Senhor conta um dia que nós estaremos na presença dEle, que nós estaremos diante dEle adorando em espírito e em verdade. Mas nós precisamos preparar o nosso tabernáculo para esse momento. O que eu vou fazer no céu se eu não souber adorar o Senhor? O que eu vou fazer?
se lá não vai existir trabalho, lá não vai ter preocupações, lá não vai ter correria, nem dor, nem fome, nem sede. É para estar com os anjos na presença do Senhor, adorando Ele 24 horas sem cessar. Esse é o chamado que Ele tem para cada um de nós. Ele já nos resgatou, Ele já pagou o preço, Ele já nos deu a terra, Ele já nos prometeu, mas Ele disse: ser forte e corajoso, porque eu vou ser contigo. Sou eu que estou contigo, sou eu que estou à tua frente, sou eu que venço as tuas guerras, sou eu que venço as tuas batalhas, sou eu que vou adiante de vós. Se eu tenho Deus ao meu lado, por que eu não vou? Por que parar? Por que desistir? Vamos fechar nossos olhos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Deus, por mais uma oportunidade, Senhor, de estar na Tua casa, Pai. Obrigado, Deus, porque a Tua palavra, Senhor, ela traz confronto para nós, Senhor, mas traz também o Teu bálsamo. Senhor, a Tua vontade, Pai, é que todos nós sejamos transformados, Senhor. É que cada filho Teu, Senhor, venha alcançar a coroa da vitória. Deus, em nome de Jesus, fortalece a Tua igreja, Senhor. Desperta aqueles que dormem, Senhor. Desperta, Senhor, o espírito que está abatido. Fortalece os joelhos vacilantes. Pai, Tu tens sustentado a Tua igreja, Pai, com o melhor que há nessa terra. Tu tens nos dado, Senhor, a melhor provisão, Senhor. Pai, muitas vezes, Senhor, não temos dado importância. Por isso, nessa noite, Senhor, queremos Te pedir perdão, Senhor. Nos perdoa, Pai, por muitas vezes fechar os nossos ouvidos à Tua palavra. Nos perdoa, Senhor, por muitas vezes fazermos, Senhor, algo sem Te consultar. Nos perdoa, Senhor, por muitas vezes sermos teimosos. Oh, Deus, dá-nos um coração, Senhor, arrependido, Senhor. Renova em nós um espírito reto e inabalável, Senhor. Dá-nos a Tua visão, Senhor. Senhor, tira toda a visão de fracasso, de derrota, Senhor. Tira toda a confusão das nossas mentes, Senhor. Todo espírito de engano, Pai. Leva cativo, Senhor, os nossos pensamentos à Tua obediência, Senhor. Renova as nossas mentes, Senhor, através da Tua palavra, Senhor. Nos dá uma mente, Senhor, cheia do Teu Espírito Santo. Coloca sobre nós um espírito diferente, Senhor, como tinha na vida de Josué e Caleb, Pai. Deus, em nome de Jesus, Senhor, reconhecemos na Tua presença que precisamos de Ti. Somos fracos, Senhor, somos falhos, Deus, mas Tu és forte. Tu és grande, Tu és poderoso. Ah, Senhor, ninguém há, Senhor, de se levantar contra a Tua igreja, Senhor, se ela permanecer na Tua direção. Se a igreja, Senhor, Te buscar incessantemente, Senhor. Oh, Deus, quem há, Senhor, de abater a Tua igreja? Se é o Senhor que vai à frente dela, se é o Senhor que peleja as suas guerras e as suas lutas, Senhor. Oh, Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Tira todo o desânimo, Senhor. Toda a tristeza, Senhor, dos corações. Senhor, derrama, Senhor, o óleo da alegria, Pai. Dá ao Teu povo vestes de louvor, Senhor, para Te adorar, Senhor. Deus, em nome de Jesus, nos revela o que é adoração. Nos revela, Pai, quem Tu és na essência. Precisamos Te conhecer, Senhor, a cada dia. Queremos estar mais perto de Ti, Senhor. Ajuda-nos, Pai, a renunciar, Senhor, às nossas vontades. Ajuda-nos, ó Deus, a fazer a Tua vontade, Senhor. Senhor, nos ajuda, Senhor. Continua segurando em nossas mãos. Senhor, e quando não pudermos andar, Senhor, nos carrega no colo, Pai. Mas não nos deixe, Senhor, pelo caminho. Porque muitas vezes queremos mesmo, Pai, desistir. Muitas vezes queremos mesmo, Pai, parar. Mas porque olhamos, Senhor, com os olhos naturais. Dá-nos a Tua visão, Senhor. Porque os Teus pensamentos são mais altos que os nossos, Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os caminhos do Senhor mais altos que os nossos. Oh, Deus, precisamos de Ti nessa noite. Precisamos a cada momento, Senhor.
Vai de encontro com cada irmão, Senhor. Pai, aqueles que não conseguiram chegar até aqui, Pai, que o Senhor ministre uma palavra suave em seu coração, que o Espírito Santo esteja indo de encontro, Pai, a cada necessidade, Senhor.